Rádio Gilão da Vira. Para sintonizar, navegar. Bem-vindos ao Hoje Amanhã para quarta-feira, 22 de maio. Um ótimo dia para todos. Continuação também de uma boa semana. Este é o tal dia da semana em que temos conversa arejada e a participação semanal de Vitorino de Sousa, que é escritor e connosco colabora semanalmente. Vitorino, bom dia. Bom dia, Ana. Boa quarta-feira. Bom dia também para os ouvintes. Para todos, que seja a continuação de um ótimo dia, de uma boa semana para todos. Bem, então cá vamos nós à proposta da semana. Ora bem, então temos hoje, dia 22 de maio, curiosamente é o meu aniversário. Parabéns, Vitorino, estava distraída. Parabéns, e é o dia, quer dizer, por ironia do destino. Veja lá, pois é. O ano passado já falámos disto também. É o dia do autor português, veja lá. E, portanto, eu gostava de começar por ler o texto que eu ofereci aqui à Rádio Gilão. Faz muito bem. E que eu li no jantar do dia 3 de maio. E pronto, já que... Faz muito bem, é juntando o útil ao agradável. Junta-se as duas coisas. E aniversários, o aniversário da Rádio Seu, que é Ora hoje. bem, exatamente. Ótimo. E portanto, eu chamei a isto a magia da rádio. Tá? Então diz assim, ao microfone, umas vezes fala uma senhora, outras vezes ouve-se um senhor a falar. O Vítor gosta de os ouvir ao volante do seu caminhão. A sua adorada filha diz que passa as noites a sonhar, que lê notícias e faz entrevistas numa emissora. O Paulo diz que afinal já não quer ser professor, quer pôr música a tocar num estúdio de emissão. O Edgar confessa que adoraria ter sido locutor enquanto conversa com o seu filho João. Para o Vítor, para o Paulo e para o Edgar, para a filha daquele que conduz um caminhão, e para todos os outros que aqui não estão, o sonho sempre foi passar o dia no ar. De preferência em Tavira e na Rádio Gilão. Tão bonito e foi bem aplaudido lá, a sua participação. E obrigada pelas palavras bonitas que nos deixou. É com o maior prazer. Então, como é o dia do autor português, eu trouxe um autor que a gente ainda não falou aqui, tá? Que é um senhor chamado Eça de Queiroz. Enfim. Então, o Eça de Queiroz, eu lembro-me que há muitos anos, talvez o primeiro livro que eu li do Eça de Queiroz não foi nem Os Maias, nem O Crime do Padre Amaro, nem A Cidade e as Serras, não. Foi uma coisa extraordinária, que é uma coisa que se chama Uma Campanha Alegre. E Uma Campanha Alegre o que é? O Campanha Alegre é uma compilação de textos que, chamadas genericamente as farpas, e o nome já diz tudo, não é? Que o Eça de Queiroz, juntamente com o seu colega Ramalho Ortigão, outro escritor, publicaram em 1871 e 1872 no jornal Gazeta de Portugal. Tá? Então, eles andaram assim, armados em repórteres, digamos assim, e todos os meses publicavam textos sobre a atualidade política, social, etc. E tal. E então, se as farpas do Eça de Queiroz estão reunidas apenas num volume, que se chama a tal Campanha Alegre, o Ramalho Ortigão foi muito mais prolífico e tem, salvo erro, não quero exagerar, mas acho que são 12 volumes. Portanto, imagina o que é que aquele homem escreveu das farpas. E eu lembrei-me de trazer que esta... não propriamente uma das farpas, porque isto é prosa e, portanto, as prosas levam muito tempo a ler, mas as farpas, o prólogo que o próprio Eça de Queiroz escreveu em junho de 1871, portanto, há 153 pouca anos. Pouca coisa. Sim. Para a sua Campanha Alegre. E era isso que eu gostava de ler aqui, porque realmente, passados 153 anos, mudou muito pouco. Pois, está tudo atualizado. Então, as farpas eram uma admirável caricatura da sociedade da época e o Eça sempre se caracterizou pela sua ironia, é realmente extraordinário. Portanto, quer um, quer outro, quer o Eça, quer o Ramalho, altamente críticos e irónicos, ambos estes artigos satirizavam com muito humor à mistura a imprensa e o jornalismo partidário, a situação vivida na época e todas as suas repercussões, não só ao nível político, mas também económico, cultural, social e até moral.
a religião e a fé católica, a mentalidade vigente com a segregação do papel da mulher, etc. Mas se hoje ainda é, imagina naquela altura. Então, este texto é realmente uma coisa notável, pelo menos eu acho, não é? E foi por isso que eu achei... Atenção que isto foi escrito há 153 anos. Né? Atenção, me diz assim: querido leitor, celibatário ou casado, proprietário ou produtor, conservador ou revolucionário, que foi para ti que este livro foi escrito. E a ideia de te dar assim, todos os meses, enquanto quiseres, páginas irónicas, alegres e justas, nasceu no dia em que descobrimos, através da ilusão das aparências, algumas realidades do nosso tempo. Aproxima-te um pouco e vê. O país perdeu a inteligência e a consciência moral. Os costumes estão dissolvidos e os caracteres corrompidos. A prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido, nem instituição que não seja escarnecida. Ninguém se respeita. Não existe nenhuma solidariedade entre os cidadãos. Já não se crê na honestidade dos homens públicos. A classe média abate-se progressivamente na imbecilidade e na inércia. O povo está na miséria. Os serviços públicos vão abandonados a uma rotina dormente. O desprezo pelas ideias aumenta em cada dia. Vivemos todos ao acaso. Perfeita, absoluta indiferença de cima a baixo. Todo o viver espiritual, intelectual, está parado. O tédio invadiu as almas. A mocidade arrasta-se envelhecida nas mesas das secretarias para as mesas dos cafés. A ruína económica cresce, cresce, cresce. O comércio definha, a indústria enfraquece, o salário diminui, a renda diminui. O Estado é considerado, na sua ação fiscal, como um ladrão e tratado como um inimigo. Neste salve-se quem puder, a burguesia proprietária de casas explora o aluguel, a agiotagem explora o juro. A intriga política alastra-se por sobre a sonolência enfastiada do país. Isto não é uma existência, é uma expiação. E a certeza desse rebaixamento invadiu todas as consciências. Diz-se por toda a parte, o país está perdido. Ninguém se ilude. Diz-se aos conselhos de ministros e nas estalagens. E que se faz? Atesta-se, conversando e jogando as cartas, que de norte a sul, no Estado, na economia, na moral, o país está desorganizado e pede-se conhaque. É uma coisa incrível. Uma coisa é certa, não havia censura. Sim, nesta altura ainda não havia censura, porque isto é no final do século XIX e, portanto, não... Mas está tão... É extraordinário, não é? Está... Eu convido o ouvinte. Eu não sei se a Biblioteca Álvaro de Campos tem esta história da campanha, chama-se Uma Campanha Alegre, mas eu aconselho vivamente. Eu, quando li este livro, ria às gargalhadas, porque, de facto, o Eça de Queiroz, eu nunca li nenhum do Ramalho Ortigão, juro. Quer dizer, garanto, não li. Mas, para mim, o Eça chega e se beija para a gente perceber o que era a vida em Portugal, e principalmente em Portugal, principalmente em Lisboa, claro. Não é? No final do século XIX. É uma coisa perfeitamente deliciosa. Portanto, isto é que é das tais leituras a não perder. Ok? Portanto, está claro que o Eça de Queiroz é um indivíduo que foi... Ele foi escritor, mas não ele era cônsul, ele era diplomata. Tá? E curiosamente ele era filho ilegítimo, ele teve um princípio de vida um bocadinho, mas realmente ele transformou-se há quem o considere, em termos de prosador, não é? Em termos de prosa, como um dos maiores escritores portugueses do século XIX. Sim, isso eu também não tenho muita dúvida, porque os outros escritores dessa época, e depois até no princípio do século XX, o Júlio Diniz, o Júlio Dantas, etc., de quem o Almada Negreiros desfez no célebre Manifesto de Dantas, não é? Morra Dantas, morra Pim, que é muito engraçado. E, portanto, era um período do romantismo, não é? Portanto, era muito, os temas com muita frequência, era um país muito rural,
não é? As pupilas do Sr. Reitor, por Claro, exemplo. Não é? mostra Portanto, perfeitamente. aquilo era... E o próprio Bessa, quando escreveu A Cidade e as Terras, põe digamos, em oposição a vida na cidade e a vida no campo, não é? Quer dizer, aquele contraste maravilhosamente escrito por ele. Maneira que e depois temos o crime do Padre Amaro, não é? Quer dizer, sim. que é uma coisa que se fosse escrito depois do Salazar, Ui. nem pensar, não é? Nem pensar. Enfim, escusado será dizer que a obra do Bessa de Queiroz é realmente imperdível. E portanto é uma Super atualizado. é uma leitura a considerar e a sugerir, não é? Em relação portanto, perante esta brincadeira, não é? E realmente nós estamos, basta ver os telejornais e ver o que é que está a passar na nossa vida política, é uma vergonha, do meu ponto de vista. Não há outra palavra para sublinhar ou adjetivar esta palhaçada que está a ocorrer, não é? O jogo político, reles, baixo, não é? Sem classe, sem ética, sem nada. Não sei onde é que isto nos vai levar, sinceramente. Agora vêm as eleições europeias. Você repara que isto é a política da acusação. O A acusa o B de que não sei o quê. Depois vem o B acusa o A de que não sei o quê. E chama-se isto oposição. Isto não é oposição, isto é palermice, da minha maneira de ver. Mas como eu realmente não tem aspirações? não tenho aspirações nem paciência. Não dá. É que não dá. Por uma questão de higiene, eu não vejo. É uma questão de higiene mental. Eu não vejo os telejornais, não aguento, pura e simplesmente. Não é? Quando eu vejo, ainda ontem passei por um canal e estava o Paulo Portas a falar. Quer dizer, eu lembro-me logo dos submarinos. Como é que eu posso dar crédito àquilo que o homem está ali a dizer? Não é verdade? Lembrando das sacanagens e das polícias que aqueles gajos... Ele e os outros, não é? Não todos. Atenção, não é? Não estou a meter tudo no mesmo saco. Mas realmente há pessoas em que eu não posso sequer olhar. Não posso, não é? Então fica assim um bocadinho complicado. Bom, adiante. Então, hoje é o dia do autor português. E, portanto, perante esta situação portanto, ridícula em que nós estamos, só há uma maneira, é a gente rir-se. Não é? Ainda ontem eu estive a ver o programa do como é que se chama aquilo? O programa da... Isto é brincar com quem trabalha, não é? E realmente em que ele vai buscar as palermices e a estupidez que as pessoas dizem ao longo da semana na televisão. E portanto, é realmente extraordinário. Houve uma senhora, a propósito do meteorito, que caiu e fez um grande estardalhaço e não sei o quê. Houve uma senhora que diz, tudo o que diga respeito à astrologia eu gosto. Quer dizer, a senhora nem sequer sabe que o meteorito não tem nada a ver com a astrologia, não é? Há a astrologia e a astronomia. Portanto, o Bessa de Queiroz tinha toda a razão quando fala aqui, digamos, do nível da literacia ou da iliteracia, não é? Do povo português, o que também não admira, porque a nossa educação há uma série de décadas que está pelas ruas da amargura, e eu nesse aspecto tenho muita pena e sinto muita compaixão pelos professores. Mas isso é outra assunto. E então eu resolvi, como hoje é o dia dos meus anos e é o dia do autor português, que é o cúmulo da ironia, resolvi trazer aqui um texto que eu escrevi no dia 11 de maio, está fresquinho, não é? E que se chama As Patas do Pato. Bem, então eu vou ler, que é devagarinho. Ou patas? Eu vou ler devagarinho e diz assim: o pato tem 2 patas, mas não são suas namoradas. O pato não tem 2 amores. As 2 patas do pato, por ele não estão apaixonadas. Nasceram no ovo, sem espalhafato. As 2 patas do pato andam com ele logo abaixo do papo. Com elas, o pato salta por cima do sapo e, pondo uma à frente da outra,
foge do gato, enquanto, todo espavorido, foge o rato, sobrevoando ervas e flores. O rato, porém, tem 4 patas, embora diferentes das 2 do pato. São bem diferentes as patas do rato. As patas do rato são bem menores e em cada uma tem 5 unhas afiadas, parecidas com as unhas das patas do gato. O leitor pode confirmar e até tirar um retrato às patas, se se puser de pernas agachadas. Aqui deixo revelado, neste formato, o segredo evitado por outros autores acerca das 2 patas do pato e das 4 patas com unhas aguçadas do gato e do rato. Amanhã abordarei as patas dos castores. Ok, que venham as patas de todos os animais. Este é um poema que poderia ser infantil, juvenil, não é? Para ensinar às pessoas, ou até para os estrangeiros, para aprender esta, parece aquela rolha do rei da garrafa. Isso tem um nome específico, agora não me lembro. Os estrangeiros dizem logo que complicação portuguesa é complicada das patas. Eu sei que eu dou aulas a um casal de alemães. Para entender, felizmente que eles, antes de virem para aqui para o Algarve, viveram e trabalharam 5 anos em Évora, portanto eles já mais ou menos arrastavam a coisa e já claro. Consegue falar perfeitamente em português. Baralham-se um bocado nos verbos, o que é normal, não é? Mas também nós que sempre falamos... Exatamente. Você não me acredita, eu outro dia vi um poema no Facebook de um senhor que tem uma revista literária e aquilo estava cheio de erros ortográficos. Eu até tirei um print screen, tirei uma fotografia e para guardar, porque eu não disse nada, porque não tenho nada que dizer, não é? Ou ironizava com aquilo, não é? A dizer-lhe, se você quiser usar neologismos, não é? Quer dizer, isso tem que ser muito bem feito, porque as pessoas poderão pensar que o poema está cheio de erros ortográficos. Mas achei melhor ficar calado, até por causa da experiência que eu tive em tempos, quando durante 2 meses e pouco eu tive um grupo organizei eu. Sim. Criei um grupo de poesia no Facebook. Foi a pior ideia que eu já tive em toda a minha vida. Porque houve exatamente um senhor dos Açores que me mandava poemas de ideias ortográficas e eu chamei-lhe a atenção, naturalmente, não é? Sim, claro. E o homem deu-me uma descasca. Uau! Mas uma coisa, parecia eu que estava a ofender a família toda dele, não é? É claro que eu bani imediatamente, quer dizer, e portanto, da mesma forma que eu não tenho saúde nem para aturar as maluqueiras dos políticos, não tenho, evidentemente, não, e acabou-se, quer dizer, eu tinha, aquilo durou 2 meses e não dá, não é? Portanto, aqui fica as patas do pato, no dia do autor português, 22 de maio de 2024. Vitorino, bom resto, dia de aniversário. Muito obrigado. Aproveita e tenho o resto do dia todo. Vou almoçar com uma amiga holandesa muito e mais uma portuguesa e mais um amigo dela que parece que eu não conheço esse. Sim. Essa amiga holandesa é muito engraçada porque ela diz que falar holandês é uma doença de garganta. Oh. Sim. Aquela coisa. Pronto, já brinca com a situação. É muito engraçado. É bom, verdade. E então, ficamos assim. Até para a semana. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.